Bom dia, irmãos. Dá início a este culto de louvor e adoração nessa manhã. E nesse instante gostaria de convidar o irmão Lorival, que esteve fazendo a oração inicial. Por favor, irmão. Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela noite de descanso, Deus, agradecer a Deus por esta manhã, onde acordamos com saúde, Deus, com vontade. Obrigado. Quero te agradecer a Deus pela oportunidade que temos de prestar culto ao Senhor nesta manhã. Quero a Deus suplicar por cada um de nós aqui, que o Senhor, Deus, conceda que venhamos a prestar um pouco ao Senhor em espírito e em verdade, que possamos nesse momento estar voltados para oferecer realmente esse culto ao Senhor. Quero a Deus agradecer por cada um dos irmãos que nos tiveram aqui. Quero a Deus suplicar por aqueles que não puderam vir, aqueles que de certa forma estão seguidos de mim. Que o Senhor Deus seja com eles nesse momento. Dando a Deus o consolo necessário que possamos entregar a Deus, segundo a tua vontade, estarmos todos juntos novamente. Obrigado, Deus, pela chegada do nosso pastor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de bondade e misericórdia. O Senhor, além de nos salvar, além de nos dar a paz de nós, ainda, ó Deus, nos dá a graça de podermos contar com alguém que nos ensina, com alguém que nos orienta, Pai, com alguém que nos ajude a conduzir a nossa vida aqui enquanto estamos nessa terra. Obrigado por esse grande privilégio que temos de ter um pastor conosco e um pastor que realmente se importa com cada um de nós. Obrigado por tudo, obrigado pela direção desse culto, obrigado a Deus pela liderança dessa igreja e obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, seu Filho amado, eu te oro agradecido. Amém. Amém. Convido os amados irmãos a ficarem em pé para estarmos o tema 2020. Discernindo o tempo, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 13. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia no Salmo 90, onde estaremos fazendo uma leitura alternada entre vozes masculina e feminina. Salmo 90. Todos os homens. Senhor, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os bons nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois os anos aos teus olhos são como o dia de homem
Quem conhece o poder da tua ira e a tua obra segundo o temor que é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração da Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tiverem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Ainda de pé, convido os irmãos para entoar o louvor. Dia do Senhor. Pode sentar. Agora convido o nosso pastor, Argemiro, para trazer a palavra. Bom dia, irmãos. Eu vou tirar por aqui uma distância segura, né? Isaías 55, nós leremos os versículos de 1 a 3 apenas. Vamos ler todos em uníssono. Isaías 55, de 1 a 3. Eu vou pedir o irmão Orival, vou colocar um pouquinho de negócio, para que o irmão Orival possa iniciar, né, e todos vamos juntos, para ver se tem início. A todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastaram dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve atentamente, comer o que é bom, e vos deleitareis
Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos agora, Deus, diante da Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é um tesouro, ó Deus, ela nos vivifica, ó Pai, ela nos consola, ó Deus, e ela nos direciona ao Evangelho, nosso Salvador Deus. Somos imensamente gratos a Deus por essa data maravilhosa e temos essa oportunidade, ó Deus, de saborear a Tua palavra, Deus. Ela alimenta a nossa alma, nos satisfaz, ó Deus, nos dá gozo e faz ao coração, mesmo que Jesus da vida. Por isso, ó Deus, reconhecemos que precisamos dela cada dia, ó Deus, cada momento, a cada segundo da nossa vida, ó Deus, para que nós possamos sempre estar com os pensamentos voltados para Ti. Pedimos a Deus pela pregação do nosso pastor, nosso querido pastor, ó Deus, que está aqui conosco. Mais uma vez, ó Pai, que o Senhor possa estar usando esse instrumento, ó Deus, que conduz, ó Deus, a glorificar o Teu nome. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar, está bom aí, quero prejudicar aí o ouvido. Eu quero saudar os irmãos que eu não vi, não é? Ontem, não vi, bom Ribeiro, não é? O irmão Ronaldo, bom Ribeiro, o irmão Manuel, muito bom Ribeiro, muito bom mesmo. Queridos, ainda ontem eu vos falava sobre experiências que nós precisamos ter. Né? Então, nós precisamos ter essas experiências. Seja quando oramos, quando falamos com Ele, seja quando estudamos a Sua palavra, essa espiritualidade, esse contato, ela precisa produzir intimidade com Deus. Eu quero compartilhar uma com vocês. Essa semana nós chegamos aqui, como todos sabem, na terça-feira. E aí, corremos um pouquinho, fomos almoçar na casa da irmã também, né? E passamos o dia ali correndo. Não trabalhei, no sentido de mensagem, nada, não trabalhei. Na quarta-feira também foi um dia de muita correria, a gente precisou aviar algumas coisas que era eu mesmo que precisava aviar, não é? Então, na quarta-feira também não trabalhamos. Então sobraram, não é? Quinta, sexta e sábado. E eu tinha 3 mensagens para serem feitas, né? Então, sobraram quinta, sexta e sábado. E assim trabalhamos. 3 mensagens nesses 3 dias. Terminamos a última no sábado, né? Finalizamos tudo. Então, esses 3 dias usamos para fazer essas mensagens. Não é? Assim que eu terminei, ou antes mesmo de terminar, já mandei os 3 esboços ali, tanto da mensagem de ontem, quanto da homilia de hoje, e da mensagem do Natal também mandei para o irmão Jairo, para ele já fazer aqui os slides, como a gente estava acostumado a fazer. E aí tudo bem, hoje de manhã eu acordei por volta das 6h30, antes eu já estava acordado, mas levantei por volta das 6h pouco da manhã, foi ali preparar o meu café, não tem Helena para preparar o meu cafezinho, né? Então eu fui ali levantar, fazer o meu cafezinho, tomei o meu cafezinho, né? E aí fui para a Bíblia. E para passar a homilia dessa manhã, irmãos, quando eu abro as escrituras, qual não foi a minha surpresa? Eu percebi que Deus não queria que eu pregasse aquilo que eu gastei um dia para fazer. Foi uma mensagem instantânea. É claro que você não pode usar isso para dizer, está vendo, pastor? Não se trata de habilidade humana. Não se trata de capacidade humana. Se trata de vontade, do operar do Espírito Santo. E hoje eu vou trazer uma mensagem que eu fiz num guardanapo de papel. Eu surpreendo o pastor. Isso me surpreende porque várias vezes
mostrando que ele é que dirige a sua igreja. Ele é que determina a dieta da sua igreja. Então, compartilhando com vocês isso, não é porque ainda ontem nos falava sobre a experiência com Deus. Como eu falei, essa mensagem ainda surgiu para todo mundo. E foi assim, essa experiência que eu tive, a experiência que eu tive essa manhã com você. Queridos, pensando... Mas como eu estava dizendo, então, nessa manhã, Deus quer que eu vos fale um pouco sobre espiritualidade ou a verdadeira espiritualidade. Esse é o tema da homilia dessa manhã, a verdadeira espiritualidade. Queridos, alguns otimistas, eles têm apostado, têm falado que essa pandemia ou esse momento inédito, pelo menos não é para a maioria de nós, a não ser não é, a rainha da Inglaterra, que vivenciou até a peste negra, vivenciou então a gripe espanhola, né? Mas para nós, que somos mais jovens, né? Então é uma situação totalmente inédita. Não é? Eu me lembro na minha época de garoto, nós vivenciamos, ficar um pouco mais distante aqui, nós vivenciamos então um surto muito grande de meningite na época, na década de 70, final da década de 70, onde morreram muitas pessoas, mas nada comparado com o que nós vivemos hoje. Então alguns otimistas e até cristãos, eles têm falado, olha, que essa pandemia tem feito surgir pessoas melhores. Até mesmo, não é, no sentido espiritual, as pessoas têm procurado mais. Tem algumas pessoas aí que estão protestando contra o fechamento das igrejas, né? Ou ali a interrupção dos cultos presenciais, dizendo que nessa hora as pessoas precisam, estão procurando a Deus, estão procurando a espiritualidade. Então muitos otimistas juntam tudo isso e dizem, olha, essa pandemia então tem produzido no mundo, tem mudado as pessoas então para melhor. Queridos, eu não quero ser pessimista, mesmo não generalizando, não é? A ponto de dizer que Deus não use tudo isso para tratar com algumas pessoas e até fazer com que algumas pessoas caindo de costas olhem para os céus, mas eu não sou tão otimista assim. Quando eu vejo muitas pessoas procurando igrejas e procurando cultos, eu não vejo, não é? Ainda que não estou aqui julgando, mas eu não vejo com esse olhar. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos principalmente para o nosso país, numa pandemia, numa época onde muitas pessoas ali estão perdendo seus entes queridos, né? Muitas pessoas vivendo, como eu vivenciei na família da minha esposa, na minha própria família, pessoas com Covid passando aí um mês no hospital, perda, não é como nós tivemos na família da Eliana, um tio e 2 primos, um pai e um filho e outro primo dela, perdendo a vida, não é? Sobrinhos ali ficando muito tempo hospitalizados. Então, quando a gente vê tudo isso e a gente se coloca no lugar das pessoas, não é? A gente sabe, puxa vida, é triste, a gente entende, a gente vê a tristeza. Mas quando nós olhamos, não é? Por outro lado, nós vemos pessoas usando esse tempo para se enriquecer às custas da miséria, não quero falar desgraça, mas desse momento delicado dos outros. Rios de dinheiro sendo presos na casa de políticos, corrupção, desvio de verba pública. Pessoas querendo usar essa situação como um palanque político. Muitos protestando, não é, por esse culto agora contra essa fechada das igrejas. Mas eu não tenho certeza que é pelas razões certas.
Queridos, eu não sou tão otimista assim. E essa manhã tudo isso me veio à mente quando eu corri os olhos nesses 3 versículos de Isaías 55. Porque olhando para eles, Deus me mostrou que a verdadeira espiritualidade tem alguns elementos aqui envolvidos na verdadeira espiritualidade que muitas vezes nós não vemos, não é? Por aí ou nessas pessoas que até se achegam ao Evangelho, e você precisa saber para que você então possa ser sábio. Para que você não seja, então, para que você não seja ingênuo. Não estou falando para que você desconfie de todos, de tudo e de todos. Eu não estou falando que você seja incrédulo. Eu estou falando que você precisa ser sábio. Para olhar a situação. Para olhar aqueles que se achegam ou que têm demonstrado uma suposta espiritualidade. Nós temos que ter uma visão do Senhor, não aquela visão, irmãos, ilusória. Não aquela visão de puro otimismo humano. Mas nós precisamos olhar o cenário pela ótica das Escrituras Sagradas. E eu quero falar para você, nessa manhã, sobre a verdadeira espiritualidade. E eu quero propor, dizer que a verdadeira espiritualidade envolve alguns elementos que nem sempre são vistos. Não é? Porque, é claro, não é? Nas espiritualidades, vamos dizer assim, que nós vemos aí se manifestar. E eu quero pensar, então, em pelo menos 3 elementos que envolvem ou estão envolvidos na genuína ou verdadeira espiritualidade. Para que você possa olhar para você, mas que você possa olhar, não é, para o mundo, para as pessoas, não é, para a situação que está em torno de você. Então eu quero falar sobre alguns elementos que estão envolvidos na verdadeira espiritualidade, naquela espiritualidade que glorifica a Deus, naquela espiritualidade onde nós podemos dizer: glória a Deus. Onde nós podemos de fato esperar que dali saia frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Queridos, com isso então, primeiro peço que alguém leia, nós vamos ler aqui 2 vezes pelo menos o mesmo versículo, mas peço que alguém leia o versículo 21. Versículo 1, 55:1. Por favor, pode ler, Pedro. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, é óbvio, todos sabem, eu creio que todos, como bons alunos que são, sabem que Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. E, obviamente, Isaías está falando aqui numa linguagem figurada. E com isso eu quero dizer que a verdadeira espiritualidade envolve o reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida. A verdadeira espiritualidade envolve o reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida. Não, meus queridos irmãos, não se trata de alguma necessidade, de algum medo, não se trata de lidar com alguma questão emocional. É um momento onde as pessoas têm então o seu emocional abalado, mas não é isso que a verdadeira espiritualidade faz. Ela envolve, então, o reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida. O texto diz: ó, todos que tendes sede, vinde às águas.
É claro que não se tratava, deixa eu te falar, a situação ou o contexto aqui. Era um contexto onde Israel estava passando uma boa situação financeira. Não era uma época de revés econômico, não. Não era uma época de dificuldades econômicas, não. Não era uma época de escassez de alimento, de escassez de água, não. Era uma boa época esse momento. Israel estava passando um bom momento no sentido econômico ou socioeconômico. A questão aqui que Deus fala, irmãos, é uma sede espiritual, é uma necessidade. O povo estava bem fisicamente, mas o povo estava mal espiritualmente. Deus quer corrigir a espiritualidade daquele povo. Deus chama atenção para a necessidade mais profunda daquele povo. Ó, todos que têm de sede, vinde às águas. Então, o texto está falando, então, do reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida. Meus queridos, isso me faz lembrar a samaritana. Lá em João capítulo 4. Aquela mulher, toda a concentração dela, eu até imagino, as mulheres, né? Eu vejo minha esposa, não é? Lá aqui a casa era grande, lá a casa de São Bernardo é grande. E eu ali ajudando nos deveres, no sábado, não é? Correndo com ela, eu falo, puxa vida, como mulher trabalha. Já dizia minha mãe, para a mulher não tem feriado, porque ainda que os irmãos estão lá, belo e folgado, que não vão trabalhar, ou até no final de semana, mas a mulher tem que cozinhar, tem que fazer as coisas de casa, para ela não tem feriado. Depois eu quero que vocês me cumprimentem lá fora, viu, irmãs? Viu? Depois eu quero, não pode ser um abraço, viu? Mas eu já ganhei uma balinha, ó. Ali a irmã Cícera deu, né? Então, depois eu quero que vocês, pastor, ó. Mas o fato é, as mulheres nessa época ainda eram responsáveis pelos trabalhos braçais, buscar água, carregar peso, ainda a dificuldade era maior nessa época. E aquela mulher samaritana, ela vai ao poço pegar água, já pensou? Não se tinha água encanada, vai ao poço buscar água para as necessidades básicas da casa. Com certeza um trabalho cansativo. Lembra lá quando não deixa para lá porque eu não vou misturar os textos, mas de qualquer maneira, e essa mulher cansada daquele trabalho, então ouve alguém falar de uma água que faria jorrar um manancial, uma água que a dessedentaria, não é, supriria a necessidade de uma vez por todas. Ela imediatamente pensando no seu trabalho, no físico, ela diz, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha que vir aqui nesse poço. Ela não estava errada, mas só pensava no plano físico. Mas Jesus disse, olha, quem beber dessa água aqui, quer dizer, Jesus então teve que acudir e chamar, não é, para outro nível aquela conversa. E falando, me traz teu marido aqui. E aí que entra então na vida moral daquela mulher. Mas meus queridos irmãos, as pessoas são assim. Nós muitas vezes somos assim. A nossa tendência é nos preocupar com as nossas necessidades físicas. Nossa tendência é nos preocuparmos, não é, com o lado de cada vida, com aquilo que nós necessitamos para aqui, para esse mundo, não é, para esse momento. Olha, se formos sinceros, vamos dizer, olha, nós não equilibramos muitas vezes ali, não é, reconhecemos muitas vezes, não é, de igual maneira, tanto as nossas necessidades, não equilibramos os pratos da balança. Ou seja, necessidades físicas, sim, mas e necessidades espirituais? Muitas vezes no final do dia já fizemos no mínimo 3 refeições, mas e a alma? E o homem interior? Muitas vezes está quase morrendo de inanição. E se isso acontece com os crentes, numa época como essa, as pessoas têm vindo na igreja em busca de quê?
tudo isso vai passar? Eu acho que é muito vago para dizer para alguém. Eu acho que é muito pouco para dizer para alguém. Para dizer para o mundo desesperado, olha, isso vai passar. Não que seja descabido dar uma cesta, não, nada disso. Mas em uma época de assistencialismo, não é? Onde tapetes vermelhos têm sido colocados aí, e se acha que está fazendo, em termos de igreja, alguma coisa. Meus queridos, não seria a hora de falarmos de uma necessidade mais profunda a ser suprida? Não seria hora de falarmos por que desse temor? Por que desse medo? Não da pandemia e os porquês da pandemia em si, mas por que de todo esse medo? Não é? Não seria hora de falarmos então dessa necessidade? Falarmos que dentro do homem existe um homem interior, e esse não se alimenta das iguarias que se alimenta o homem exterior. Não seria hora de fazer isso? Não seria hora de nos concentrarmos nisso? Ou será que seria sábio olharmos e falar, olha, o mundo tem buscado a Deus. O mundo tem se tornado mais espiritual. E quando eu olho, o mundo tem buscado. Mas a pessoa que muitas vezes bate na igreja, bate em outros lugares. A pessoa que muitas vezes bate na porta da igreja, bate em outros lugares também. É uma espiritualidade, mas é uma espiritualidade que não tem formato, é uma espiritualidade que não tem corpo, é uma espiritualidade que não tem essência. E nós precisamos olhar isso, ter esse entendimento. Deus, o próprio Jesus Cristo, quando fala com a samaritana, muda o nível da conversa. Isaías, falando de um povo que precisava ter a sua espiritualidade, obrigado, irmão, a sua espiritualidade recobrada, falando de um povo que precisava ter a sua espiritualidade. Eu estou tirando, eu não tenho essa, só abrindo parênteses aqui, eu uso álcool, mas eu não sou aquela pessoa que carrego um vidro toda hora está jogando, não. Tem gente que podia tomar um banho de álcool, né? O medo é tanto de morrer, tem gente que está morrendo de medo de morrer. Né? E tudo na medida certa. O negócio é que aquele álcool de lá é preguento. E eu estou tirando isso da minha mão, viu? Tem gente que é assim, onde você vai, tem a pessoa está faltando espirrar de você também. Daqui a pouco a pessoa tem gente daqui a pouco está... Eu estava num banco, numa fila de banco lá que eu tive que ir, e eu estou lá, tinha uma mulher com aquelas luvas, a distância era para... mas não, a distância dela era de uns 4x para frente e ela aqui. E o pessoal no sol, e ela aqui, e toda hora tirava a luvinha, daqui a pouco eu falei, vou sair daqui que ela vai jogar em mim. Né? Então é por isso que eu estou jogando aqui. Mas queridos, voltando ao que eu estou falando, não é? Então Jesus chama para outro nível a conversa. Será que a igreja tem chamado? Será que a igreja tem chamado, então, a conversa para outro nível? Será que nós temos falado de uma verdadeira espiritualidade que envolve, então, esse elemento, não é? O reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida? Será que você tem falado disso? É disso que a pessoa precisa. De engodo, de alguém falar que ela precisa ser livre, então, disso ou daquilo outro. Ela já tem muitas pessoas com esse discurso. O que não tem são pessoas falando, então, das necessidades íntimas, internas, do homem interior. Aí, está faltando vozes. E eu quero dizer que é aí que nós temos que entrar. Esse é o momento de falarmos. Esqueça a pandemia, eu não vou falar disso, eu não sou nenhum infectologista, eu não vou ficar aí com conjecturações, eu não vou ficar lá falando de pandemia. O que eu vou falar é o que muitas vezes a pandemia, não é, externou. Que é o ser humano, não é? Ele, mais do que nunca, Deus faz com o ser humano, então, olha, está evidente.
Não é? Então, irmãos, esse é o primeiro elemento. A verdadeira espiritualidade envolve o reconhecimento da necessidade mais profunda a ser suprida. Sim, queridos. Ainda que muitos não saibam, ainda que muitos não admitam, existe dentro dele uma necessidade profunda a ser suprida. Como havia naquela samaritana. Não é? Então, uma necessidade profunda a ser suprida. Que mais importante, que vai muito além, então, da necessidade temporária e física. Mas outro elemento que está envolvido na verdadeira espiritualidade, por favor, versículo 1 ainda, por favor. Versículo... É isso mesmo. Versículo 1 ainda. Pode ler o 1 e o 2, por favor. A todos vós que pertenceis, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde e lei. Por que gastais dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente, comeis o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Tá bom, irmãos. Eu quero me ater, eu pedi para ele ler também o 2, mas eu quero me ater a essa parte, não é? Vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, a verdadeira espiritualidade envolve o reconhecimento de suas essências teológicas. Não é um jogo de troca, não é uma moeda de troca, não é fazendo para receber. O homem não entra com nada, o homem não entra... Olha, irmãos, o que Deus está, de certa maneira, humilhando o povo. Como eu disse, não era uma época de escassez econômica ou dificuldades econômicas. Mas a oferta de Deus não era me dar isso para que eu te dê aquilo. Não era uma troca, não era uma barganha, não era. Deus, em outras palavras, está dizendo, o que você tem não me interessa, não serve. Eu não preciso. Queridos, eis uma das essências teológicas da verdadeira espiritualidade. Não é a barganha, não é uma moeda de troca, não é se dando para receber, porque não temos nada para dar para Deus. E as pessoas hoje, infelizmente, né, os aproveitadores, aqueles que negociam o evangelho, numa época onde, principalmente num país emergente igual ao nosso, já não se tem muita coisa. Irmãos, em cidades igual São Paulo, tem pessoas passando fome. Tem pessoas passando fome. Há pouco eram empresários, agora estão numa situação esperando o auxílio emergencial para sobreviver. Isso, olha, eu vi muitos exemplos como esse. Pessoas em grandes cidades, não é? E quando eu vinha para lá, para cá, não é? Falei para o Teodomiro, vi um grupo de mais ou menos, irmãos, era muita gente, mais uns 30, era muita gente mesmo. Entre jovens, pessoas de mais idade, né? Não tinha assim ninguém, né, irmão, da sua idade, não tinha, né? Até por mais, mas assim, tinha jovens, pessoas como eu, mais ou menos igual o Tony, né? E assim, e tudo um pouco mais jovens, né? Tamanho da idade, assim, mais ou menos da Beatriz e tal, e outros irmãos aqui, a Jean também, e estava lá, todos uniformizados, não é? Estava escrito assim, Missão Sertão. Aqui tinha um desenho de uma, como se fosse uma palma,
aquela planta, né, que eles caracterizam o sertão aqui. Hã? Como? Mandacaru aqui, Missão Sertão aqui. Eu só sei que estava escrito alguma coisa, só entendi Deus, né? O resto estava em inglês, Deus eu entendi, o resto eu não entendi nada, mas missão todos uniformizados e aquele bando de gente. Eu falei, meu Deus do céu, para onde eles estão pensando que estão vindo? Vai para as favelas de São Paulo fazer missão. Aí vem, parece que vai vir aqui, suprindo a necessidade de um manto. Eu falei, meu, que visão mais absurda. Eu sentei do lado de uma, mas não puxou a conversa comigo. Se puxasse, eu ia falar, escuta, de onde vocês são? Eu sei que é de São Paulo, que eu vi pelo sotaque. Que tal Heliópolis? A maior favela de São Paulo. Não é? E muitas outras. Mas a pessoa vem para cá com quase, olha, eu não estou julgando, não quero que você me tenha errado, não. Não é? E muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm com essa ideia, muitas vezes, outros grupos, eu só queria compartilhar isso, mas parece que aquele que já não tem quase nada, olha, mas você precisa de um ato de fé e você precisa dar. Dá o que se não tem nada? Uma das essências teológicas da verdadeira espiritualidade é: você não entra com nada. Deus entra com tudo. Gibbs, por que você não entra com nada, Gibbs? Por quê? Porque as nossas justiças são como um trapo de imundície. Nós não temos nada para dar, irmãos. Não temos nada para oferecer. Alguém leia para mim João 4, 19, 1 João 4, 19, Wagner, o que diz lá? 1 João 4, 19, o que diz 1 João 4, 19? O que diz? Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor não é intrínseco, o amor não nasceu em nós, não é nosso, é dele. O amor dele fez com que o amássemos. Não, o homem não entra com nada, nem com a fé, porque a fé é implantada em seu coração. Essa é uma das essências teológicas da verdadeira espiritualidade. Eu evangelizando uma pessoa, eu não vou falar o nome aqui da religião dela, mas ela não conseguia entender. Ela disse, o que eu tenho que fazer? Eu falei, nada, crê em Jesus Cristo. Mas é Deus que vai implantar essa fé em você. Não, mas o que eu preciso? Nada. Não pode. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem que fazer nada. Ela estava acostumada, não é? Com alguém dizendo que ela tinha que subir escadarias de joelho. Ela estava acostumada com alguém lhe ensinando penitência. Ou penitências. Eu disse, você não entra com nada. Não, não pode, eu tenho que entrar com alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, ele quer ficar, não é, com esse senso que Deus lhe deve alguma coisa. Temos que dizer, vozes dizendo que é uma moeda de troca, está cheio por aí. É um voto de fé. Dá para que você possa receber. Você não tem nada? Faz igual aquela viúva que não tinha nada e deu o que tinha. Ou faz igual aquela viúva que não tinha nada, só tinha o suprimento para ela, para o seu filho. E o profeta diz, me dá o que você tem e depois você vai cuidar do seu filho. E o azeite, então, aquela viúva que estava ali sendo acusada, o seu marido havia morrido, não é isso? Estão lembrados desse texto? Sim ou não? Balança a cabeça. Só tinha para ela e para o seu filho, eu acho que é o mesmo texto, e o profeta Eliseu, salvo engano, diz para ela, providencia primeiro para mim. Tem dois textos aí. Tem o texto do azeite que foi multiplicado, e tem o texto do alimento. São dois textos, mas servem para o mesmo propósito. Não é? Azeite,
foi multiplicado, mas aquela mulher que só tinha o sustento para ela e para o seu filho. E Eliseu disse, dá primeiro para mim. Elias, perdão, obrigado. Né? Segundo texto, Eliseu, não é isso? Um Eliseu, um Elias. Ok, obrigado. Então assim, oi? Isso é um punhado, quer dizer, dá primeiro para mim. E as pessoas pegam esse texto. Então usam hoje. E os coitados que já não têm nada, nem espiritualmente, nem materialmente, dá o que você tem e os pobrezinhos vão lá. Não, você tem que pregar algo diferente. Eu entro com o quê? Com nada. Porque você não tem nada. E a fé? A fé não é sua. Efésios 2, 8. Diz o quê? De cor salteado, vocês sabem. Isso não vem de vós. No grego isso significa nada vem de você. Nem a fé. Tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Nem a fé vem de você. Então, meus queridos, a verdadeira espiritualidade, ela envolve reconhecimento de uma das suas essências teológicas mais profundas. Você não entra com nada. Você não tem nada. Se fosse rico, também não entra com nada, não é isso, Calto? É rico, não entra com nada. Olha, sem dinheiro. O ser humano não gosta porque humilha ele, não é isso, Wagner? Porque humilha. Porque ele pensa que pode comprar o favor divino e não pode. Não pode. Não pode comprar. Com o que eu entro, pastor? Nada. Você tem pregado isso? Foi isso que eu te ensinei. Foi isso que eu te ensinei. Quando a pessoa chegar, o que eu faço? Nada. Você pode crer? Pode crer em Jesus Cristo? Eu não posso crer porque Deus não fez a fé nascer em seu coração. Mas não entra com nada. Queridos, mas por último, outra coisa, outro elemento que está envolvido na verdadeira espiritualidade. Agora eu vou pedir, e eu quero ouvir uma irmã. Eu vou pedir para a irmã Vânia, por favor, versículo 2. Versículo 2. Queridos, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A verdadeira espiritualidade, ela envolve o reconhecimento que se estava trabalhando em vão. Que tudo que se fez até agora é vão. Vocês estão gastando o dinheiro em vão. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que se esse povo não reconhecesse que estava trabalhando de balde, ele se voltaria para Deus? Se eles reconhecessem que, não reconhecessem que todo o esforço, e aqui era um esforço espiritual também, para tentar agradar a Deus a todo custo e a todo preço, numa espiritualidade vazia de essência. Se aquele povo não entendesse que estava trabalhando à toa, em vão, eles se voltariam para Deus? Não. Ou se voltar para Deus, achando, não é, que o caminho que eles estavam seguindo era um bom caminho? Não. Aqui, olha, por que gastais o dinheiro? Aqui está implícito
o reconhecimento desse trabalho inútil e vão. Uma das coisas que certa feita, um rapaz que na época, hoje é um pai de família, hoje ele é um cristão, mas na época ele não era, e ele então era de uma determinada religião, não é? Oposta, obviamente, como toda a religião, a verdadeira e única religião. Religião é religare, no latim, e Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo, o Evangelho. Fora disso não há religião verdadeira. O verdadeiro religare de Deus é Jesus Cristo. Não é? Então, mas essa pessoa era de uma falsa religião, obviamente, e ela, quando eu evangelizei, foi meu filho na fé, e meu parente, ele dizia para mim, mas será que eu vou poder usar o que eu tinha no cristianismo? Eu falei, não serve. Olha, isso é perda de tempo. Isso não, jamais. Mas eu vou poder usar? Não vai. Queridos, os resquícios, ou aquela ligação com o passado é cortado. Não é uma continuidade. Jesus Cristo disse que não pode pegar um remendo, um pano novo, colocar remendo velho ou vice-versa. Né? Pano novo com remendo novo. Odres novos com vinhos novos. Não se pega odres novos para vinho velho, não é assim? Não se faz essa inversão. Não se coloca ali. Esse povo precisava reconhecer que até então trabalhou em vão. Que a sua vida no passado, isso então significa arrependimento. Se trabalhou em vão, que nada daquilo valeu a pena, que aquilo não surtiu, não trouxe nada de efetivo. As pessoas têm que vir para a igreja assim. Se o homem não for tratado dessa maneira, ele vai se iludir, se enganar. Outra experiência que eu tive foi uma pessoa que chegou à igreja e a primeira coisa ela disse, pastor, e foi a alguns cultos, e logo eu encostei, era uma senhora, e eu falei para ela, não é? E ela, não, eu quero uma Bíblia, olha, e me deu dinheiro, eu quero que você compre uma Bíblia para mim, eu não lembro se eu comprei ou se eu dei uma que havia, que eu tinha ou havia na biblioteca da igreja na época. E aquela pessoa continuou indo, eu tive essa primeira conversa, ela continuou indo, eu falei, é hora de uma segunda conversa. E aí, eu expliquei todo o evangelho para ela. Ela me agradeceu, mas disse, pastor, não é isso que eu procuro. Eu falei, pois é, aqui nessa igreja, é isso que você vai ter. Não vou falar religião, mas ela pensou que seria uma não continuidade, mas que pudesse então harmonizar com aquilo que ela acreditava. Eu disse para ela, não pode. Estou para dizer para você que tudo que você fez agora não vale nada. E aquela pessoa simplesmente falou muito educadamente e disse para mim que não ia mais à igreja. E não foi. Nunca mais eu a vi. Espero que tenha se arrependido. Mas é assim que acontece. E aqui, essas pessoas precisavam entender que tinham então trabalhado, corrido. O que estavam correndo? Porque se não reconhecesse, não ia se envolver no verdadeiro trabalho de adoração, aquele trabalho a Deus. Sabe não é aquele trabalho, foi o próprio, acho que foi Jeremias que disse, ou Isaías, me ajude aí, um dos dois, onde Deus, eu estou quase certo que foi Isaías, que Deus pede para que Israel parasse com aqueles sacrifícios, parasse com aquelas festas solenes. Pare com isso. Pare com esses cânticos.
o estrépito dos teus cânticos. Pare, eu não posso sofrer isso. Pare com isso. Oxalá tivesse quem fechasse essas portas. Eu não suporto isso. Isso significa, Pedro, um rompimento disfarçado. Nós estamos num momento de retomada. Nós estamos num momento único nessa igreja. Nós estamos num novo período. A gente precisa nos engajar, não é? Num verdadeiro trabalho. Não vamos permitir amigos do Evangelho aqui. Não com a nossa anuência, não com o nosso consentimento, não, né, debaixo dos nossos olhos. Quem entender, vai entender qual é o propósito, por que estamos aqui. Vai entender a essência do Evangelho, se não houver arrependimento verdadeiro. Não vamos proibir ninguém de entrar. Mas não vamos ser coniventes com esse equívoco, não. Precisa haver um rompimento com o passado. A igreja sofre porque muitas pessoas que vêm não romperam com seus velhos hábitos, com suas velhas formas de vida, velhas práticas. A igreja sofre com isso. Aqui, verdadeira espiritualidade, um rompimento com aquilo que não vale nada. A verdadeira espiritualidade. Qual é o primeiro elemento que nós destacamos aqui? Qual é o primeiro elemento dessa verdadeira espiritualidade? O que ele envolve? Envolve o quê? Primeiro, envolve o reconhecimento da necessidade mais profunda de ser suprido. Jesus Cristo disse a Pedro, aos discípulos, quereis vós também retirar muito da Daniel. Isso está muito bom. Mas Jesus Cristo ficou com medo, não. Tentou fechar a porta, mas não ia embora. Eu vou ficar sozinho. Foi isso? Jesus Cristo olha para os discípulos e diz o quê, Daniel? Quereis vós também retirar-vos? Pedro, tomando a palavra, disse o quê? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu é o Cristo. Enquanto a pessoa pensar, não é? Que tem algo lá fora, ela vai buscar lá fora. E que fique lá fora. A igreja é um lugar para pessoas que falam, olha, eu não tenho. Nada lá fora para buscar, que eu preciso estar aqui. Uma das essências mais teológicas mais profundas. O Evangelho assim é bom. Aqui pode ser rico ou pobre. O que eu tenho para dar? Nada. Pode ser rico ou pobre. Pode ter muito ou não ter nada. Theo, o que ela tem para dar? Nada. O verdadeiro Evangelho é a pessoa como Deus fez, totalmente inteligente. É assim que ele diz lá para os laodiceanos, não é assim? Tu dizes, estou rico e abastado, não preciso de nada, e mal sabes que é pobre e segue tu.
conhecimento. Está trabalhando. O Evangelho não é uma continuidade, não é? É totalmente novo. Tem as suas ramificações, tem históricas. Não é uma invenção. Tem as suas ramificações históricas. Pega o Evangelho de Marcos, que você vai ver que Marcos então traça essa linha histórica. Não é algo inventado, não é? Mas não se funde. Por isso, não é? Quando os judeus queriam então fundir o judaísmo com o cristianismo, virou aquela bagunça e foi, na verdade, os judaizantes foi uma pedra de tropeço na igreja, como muitas pessoas que não entendem que precisa romper com todo o seu passado. Não importa a história religiosa que ela teve. Se não romper, ela não pode, na verdade, ela não estará de posse, não é? Ou possuída por uma verdadeira espiritualidade. Curva a tua cabeça. Feche teus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você. É dessa espiritualidade que você é um porta-voz? É dessa espiritualidade ou essa espiritualidade que você quer defender? Porque se não for, meu querido, você está no lugar errado. Se não for essa espiritualidade que você quer defender, você está no lugar errado. Aqui só tem lugar para aqueles que querem ser promotores e promotoras dessa espiritualidade. Porque o que eu acabo de vos dizer é a espiritualidade que leva o homem a entrar nos céus e a viver uma eternidade com Deus. Ó Deus querido e amado, de um mundo de engodos, de um mundo de enganos, dá que os teus servos, Pai, que acharam graça diante de Ti, possam ser promotores, Senhor, da verdadeira espiritualidade. Dá que eles sejam, ó Deus, porta-vozes dessa verdadeira espiritualidade. Para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Vamos cantar isso, melhor do que eu pensava. Vamos cantar esse belo hino, não é? Que de fato é também, pode ser tido como uma marcha, não é? Um desafio assumido, um compromisso assumido diante de Deus. Vamos cantar com bastante alegria para louvarmos, bendizermos o nome do nosso Deus. Vamos cantar. Marchando para o céu.
ao som do pós-lúdio instrumental, não é? Nós estaremos orando silenciosamente e assim estaremos encerrando esse culto matinal. Que Deus vos abençoe. Lembrando que o culto começa 19 horas. Então, 19 horas, aquele que vai ser adorado, aquele que nós iremos lhe prestar culto, não chega atrasado. Não chega atrasado. Então, nós vamos cultuá-lo. Começar o culto no horário, 19 horas, como temos feito, não é? Durante todo o nosso tempo, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus.